A África é um país que apresenta grande diversidade cultural, religiosa e social. Apesar de ser um país pouco valorizado comparado a outros ao redor do globo terrestre, e também que passa por problemas como fome, miséria e guerra, há algumas características bem interessantes presentes nesse território, entre elas sua arte própria e autêntica. A história da arte africana se originou no período pré-histórico, quando a humanidade ainda não havia inventado a escrita. Suas culturas mais antigas encontradas são de 1500 anos antes de Cristo e foram produzidas pela cultura Nok, na região onde hoje se localiza a Nigéria. Na África subsaariana, o povo Igbo-Kuyo realizou belos trabalhos em metais, principalmente bronze, além de utilizar terracota, marfim e pedras preciosas. Mas o material mais utilizado pelos povos africanos certamente foi a madeira, com a qual produziram máscaras e esculturas. Pode-se dizer que os africanos conseguiram produzir um tipo de arte bastante livre, mas ainda preservando o rigor que as tradições exigiam em busca de um entendimento da espiritualidade e ancestralidade. As diferentes manifestações artísticas dos povos da África. Tem as máscaras africanas. O que seria a máscara africana? A máscara africana são artefatos produzidos por grande parte das sociedades tribais africanas. Assim como outras manifestações, elas em geral têm como objetivo criar um elo entre a materialidade e a espiritualidade coletiva. Normalmente as máscaras são usadas em conjunto com as vestimentas próprias deles, o que colabora ainda mais para a caracterização do indivíduo e a representação de seres espirituais, animais e outras entidades. O que eles usam para a confecção dos objetos normalmente é só uma madeira, mas também podem ser produzidos com couro, metais, cerâmicas e outros materiais. Pintura corporal africana. A pintura está presente também na sociedade africana, seja através dos padrões que são aplicados ou em outros objetos ou na pintura corporal. Tais pinturas são feitas como maneiras de conexão com forças superiores e rituais, ou ainda como uma forma de demonstrar posições hierárquicas nas tribos. A população presente no Vale do Rio Omo, na Etiópia, ainda conserva essas tradições, produzindo pinturas corporais bastante ricas, combinadas com ornamentos de cabeça feitos com elementos vegetais. As máscaras africanas são adereços utilizados em cerimônias e rituais e têm grande importância religiosa, mística e espiritual para diversos povos africanos. Nessas cerimônias, as máscaras têm como finalidade estabelecer contato com o mundo espiritual e com os deuses. As máscaras africanas, também chamadas de máscaras tribais, são as tradições do país da África subsaariana localizadas no sul do deserto do Saara. Para cada etnia, as máscaras possuem significados próprios e são utilizadas em diferentes celebrações e rituais. As máscaras podem ser usadas como agradecimentos por boas colheitas, mudança e prosperidade, resolução de disputas e vitórias em guerras e conflitos. A matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. Tem uma grande influência na alimentação, como na culinária, nas danças e até mesmo na religião. Um exemplo da culinária é o acarajé, o caruru e temperos também foram trazidos da África, como as pimentas. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, a ubanda, a quimbanda e o catimbó. A prática da capoeira também é uma influência cultural africana, como também o samba, que são exemplos da influência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais. E como já dizia o historiador João José Reis, essa cultura dos africanos saídos do continente é caracterizada pelo otimismo, pela coragem, musicalidade, ousadia, estética e a política, fazendo grande efeito e mudança na arte e na cultura brasileira. Os artistas africanos buscam, por meio de sua arte, representar os usos, costumes e culturas de suas tribos ou regiões. A maioria usa representações humanas ou, em alguns casos, meio humanas em seus trabalhos. Sejam esses trabalhos pinturas, esculturas ou fotografias.
São dois grandes exemplos, o malinês Seydou Keita e a sul-africana Jane Alexander. Seydou Keita foi um artista africano que nasceu na região ocidental da África, no país de Mali. Keita nasceu em 1921 e faleceu em novembro de 2001. Ele era um fotógrafo muito conceituado na região em que vivia, e sua habilidade com as câmeras faziam de suas fotos verdadeiras obras de arte. Já Jane Alexander é um escultor e artista de multimídia que viveu na África do Sul. Infelizmente não conseguiu obter grandes informações sobre sua trajetória, mas um forte traço de suas esculturas é a representação de um corpo humano, mas a cabeça e o rosto é proveniente de algum animal, seja ele um animal real ou uma invenção de sua imaginação. Uma das curiosidades da arte africana é que ela representa os usos e costumes das tribos africanas. O objeto de arte é funcional e expressa muita sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica preocupação com os valores éticos, morais e religiosos. Por exemplo, a escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se o ouro, bronze e marfim como matéria-prima, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. E as máscaras têm um significado místico e importante na arte africana, sendo usadas nos rituais e funerais.